Olá, mulheres que estão na busca da posição executiva. Hoje eu quero conversar com você sobre 5 fatores que podem estar aí atrapalhando, atrasando a sua sonhada promoção para o cargo executivo. Então vamos lá, vamos falar do primeiro fator que realmente é um fator importante, mas que algumas pessoas não dão relevância nenhuma a eles. Então é a questão da apresentação pessoal. Antes de se tornar uma executiva, a pessoa já tem que mostrar que é uma executiva. Uma das formas, da gente criar no outro a percepção de que nós já estamos preparados para a posição executiva é através da forma como a gente se apresenta. Algumas pessoas acham que isso não tem importância, que o conteúdo, os resultados é que vão contar. Mas pensa bem, para muitas pessoas não existem resultados a serem vistos. Existe apenas o impacto da primeira impressão, Então você tem pessoas que até descobrem, resultados, mas podem achar que aqueles resultados provêm de outras pessoas, de outras causas e não da sua ingerência sobre a equipe, da sua ingerência sobre eles. Ainda mais se elas tiverem construído uma percepção de que você não é capaz, de que você não parece estar assim preparada, que você é uma boa gestora, de que você tem potencial realmente para se tornar uma executiva. Então, que questões são relevantes a serem consideradas? Primeiro, obviamente, o cuidado com a vestimenta, Então, roupas, eu conheci uma profissional, era uma excelente profissional, mas ela tinha muita dificuldade para se vestir. Ela tinha muitas roupas que ficavam guardadas, que elas não usavam muito tempo, e ela de vez em quando resolvia usar as roupas. O apartamento dela, eu acho que era escuro, então quando ela chegava ao trabalho, a roupa estava amarelada, a roupa estava manchada. Então são questões que aparentemente, não, isso não vai ter muita relevância, não vai ter muita importância, mas é óbvio que vai construir uma percepção no outro de que você é até um pouco estranha, que você é até um pouco esquisita, tem assim as suas peculiaridades e que não são positivas. Ou seja, você não está criando uma marca positiva. E vamos nos lembrar que a gente nunca terá uma segunda chance de causar uma excelente primeira impressão. Então, o cuidado com a vestimenta, o cuidado para verificar se a roupa está ok antes de sair é fundamental. Conheci outra profissional que era maravilhosa, que tinha um conteúdo muito importante no grupo, tinha grandes contribuições, era realmente um ser humano maduro, uma pessoa muito bacana. Só que ela sempre dava a impressão que estava usando uma roupa que era um número menor do que ela deveria estar vestindo. Então isso também causa uma percepção de que a pessoa não tem assim uma autopercepção. Olha como que vai além, Que a pessoa não tem assim uma autopercepção aguçada, que compra roupas menores do que ela deveria. E uma outra questão importante é que quando você está com uma roupa mais justa, não há como se tornar elegante, não tem como. A elegância, ela também vem pelo caimento da roupa no seu corpo. Se a roupa está apertada ali, aquele botão está corajoso e vitorioso, segurando tudo ali, não está ok. Não é uma forma de se transmitir para o outro
elegância, de se transmitir para o outro uma autoridade, respeito, quando a pessoa não está vestida adequadamente. A roupa também, ela ajuda a que a pessoa adquira o porte, né, de um executivo. A roupa te dá essa propriedade, ela te dá mais força ou tira. Ela tira a propriedade, tira a força de um profissional, de uma profissional que está ali querendo mostrar que ela já é capaz para alçar o voo para a posição executiva. Eu dei aqui algumas ideias, algumas dicas de coisas que para algumas pessoas são bem óbvias, que as pessoas cuidam, e para outras não são. Então, se você está no caso aí de ter algumas dúvidas, peça feedback às pessoas, né? Se você nunca, pensa um pouco, se você nunca recebeu elogios sobre a sua vestimenta nos eventos, que sempre tem um evento do trabalho, que aí as pessoas, nossa, como você está elegante, nossa, como você está bonita. Se você não costuma receber esses elogios, é sinal que você precisa estar buscando um feedback com os seus colaboradores, com seus pares, com seus amigos aí no trabalho, com suas amigas no trabalho, para que você possa aí estar investindo mais na sua elegância, no seu porte, e isso sim pode contribuir favoravelmente para o seu voo até a posição executiva. Um segundo fator muito importante, que é preciso estar muito atento, é porque em algumas situações a gente confunde estar por dentro do que acontece na organização, que é muito importante sim para qualquer líder dentro de uma empresa, estar totalmente atualizado sobre o que está acontecendo com a empresa, sobre o que está acontecendo com o mercado. Confundir isso, o que está acontecendo na empresa, as novidades da empresa com a fofoca. A fofoca, ela é muito negativa, ela atrasa a vida do profissional, porque ela tira o foco do trabalho e pode levar a pessoa a ter uma ideia sobre como se posicionar em determinada circunstância que não é a melhor ideia. Por outro lado, pode criar na pessoa uma percepção, um viés de percepção sobre outras pessoas no trabalho. Então tem que tomar muito cuidado com o disse que me disse. Uma forma de não ser contaminado pela fofoca, porque geralmente quando vem a fofoca, foi verdade, sempre aqui é assim. Então, quando chegarem para você, sempre que chegarem para você dizendo, sempre é assim que acontece, peça um exemplo. É mesmo? Quando foi que aconteceu com você? Porque, às vezes, esse diz que me disse, é assim mesmo, as pessoas são assim, fulano faz assado. Você tem que pedir para a pessoa, para que ela narre um acontecimento que ela tenha visto, um acontecimento que ela tenha vivido. Aí você já está evitando a configuração de uma realidade que é, na verdade, uma fofoca, que não é um evento, um fato concreto, é apenas um disse que me disse. Outra coisa muito ruim com relação à fofoca é que geralmente as pessoas que acabam envolvidas nesse ambiente assim de fofoca perdem o foco no trabalho. A coisa mais importante passa a ser a história, essas historinhas que estão vivenciando, saber mais, buscar mais informações e, obviamente, por não relatarem, não retratarem um fato verdadeiro, fica só o burburinho, né? E isso
pode tirar o foco da pessoa, do trabalho, das dificuldades, do dia a dia, que ela, né, como líder, tem que estar lá atenta, cuidando, e começar a ser sugada por essas questões que tiram a energia, tiram a vontade até de continuar na empresa, tiram a vontade de se dedicar. Então, fofoca é muito perigoso. Estar atualizado sobre o que acontece na organização é fundamental. Geralmente, estar atualizado sobre o que acontece na organização vem de fontes confiáveis. Então, vem lá da área de comunicação, através dos veículos de comunicação da empresa, sejam esses o que forem, oficiais, os veículos de comunicação oficiais da empresa, vem através de conversa oficial com seu chefe, com outras lideranças da empresa, vem através das apresentações, né, em apresentações em que a empresa se posiciona formalmente, vem em reuniões de trabalho públicas, sérias, não é aquele ambiente, vou te contar, não sei o que, não é. É claro, aí é uma posição oficial. Até que venha outra posição oficial, diferente da primeira, o que está sendo dito ali pela empresa formalmente é o que vale. Então, qualquer coisa que diga o contrário tem que ser tratado com uma certa distância, com uma certa incredulidade. Não pode ser visto como verdade absoluta. Por quê? Porque muitas vezes você pode até levar adiante uma informação que não é verdadeira, e isso pode levar o seu chefe a tomar uma decisão errada e ser muito catastrófico para ele e para a área, obviamente. Então, muito cuidado para não se envolver em fofocas, para não acreditar nessas falácias que correm pela empresa, né? A Rádio Tamanco, ela é rápida, ela conta as verdades, mas nem sempre o que ela conta são as verdades, são os fatos concretos, né? Também roda pela Rádio Tamanco percepções, né, a partir de algumas situações e percepções individuais e que não retratam totalmente a verdade ou não retratam em nada a verdade. Tome cuidado, não se envolva com fofoca e fique atento para que você também não caia, né, na tentação de manifestar para pessoas importantes uma informação que não seja verdadeira, que não seja crível. Então, atenção, fofoca é de tudo negativo. Não vai contribuir para o seu crescimento, não vai contribuir para a tua área, não vai contribuir para o teu relacionamento com a sua liderança, não vai contribuir para o seu amadurecimento profissional, não traz nada de positivo. Então, risque a fofoca, risque esse disse que me disse do seu dia a dia de trabalho. Um outro aspecto que eu considero muito importante, que a gente tem que estar atento, é quando a gente tem questões financeiras individuais, as nossas questões financeiras individuais, e a gente transforma essa nossa questão financeira num grande motivo de querer a promoção, de querer chegar a uma posição executiva. E esse é um péssimo motivo para a gente chegar na posição executiva. Não pode ser esse o motivo. Por que eu estou falando isso? Porque as nossas necessidades financeiras, elas vão continuar crescendo na mesma velocidade que elas eram maiores do que o nosso salário. Quando a gente é gerente, ou coordenador, ou supervisor, na mesma velocidade que a gente se torna, né, diretor e vai num crescendo de despesas, a gente vai continuar precisando de mais dinheiro. Então, quando a gente tem questões relevantes financeiras, a gente tem que resolver essas questões relevantes financeiras. Não é através de ganhar mais, de uma promoção, que a gente vai
finalmente, né, conseguir uma situação financeira favorável. Então, deixa eu dar um exemplo disso. O exemplo é o seguinte: quando a gente ganha um determinado montante e gasta, né, sei lá, vou dar o exemplo de bolsa, porque bolsa todas nós entendemos, né? Então, existem bolsas, nós mulheres sabemos, existem bolsas de todos os preços que a gente quiser, né? A gente consegue comprar até uma bolsa baratinha e bolsas realmente que em euros já são verdadeiras fortunas, né? Então vamos lá. Se eu, enquanto coordenadora, faço compras de bolsas nacionais caras, nada vai me impedir de, quando me tornar executiva, passar a querer comprar marcas internacionais muito caras, né? Então eu saio de um patamar de uma bolsa de R$2.000 para um patamar de uma bolsa de R$20.000, tranquilamente. Da mesma forma que 2.000 vai impactar a minha renda como coordenadora, 20.000 vai impactar minha renda como executiva. É isso que eu estou querendo falar. Então, primeiro, se você tem questões financeiras relevantes, um volume de despesas maior do que o que você ganha hoje, você tem que cuidar disso, tem que resolver isso. Isso precisa ser resolvido, né? Como é que você vai conseguir estabelecer um plano financeiro para a tua vida para gastar dentro do que você ganha, para que você possa ter uma tranquilidade financeira no futuro. E isso tem muito mais a ver com uma mudança de mentalidade do que ganhar mais, porque ganhando mais a gente gasta mais. Então, quando a gente tem um perfil mais gastador, a gente encontra formas de gastar o dinheiro que a gente ganha. E com relação a dinheiro, né, colocar a questão financeira em primeiro lugar como a coisa mais importante na vida, eu ouvi uma frase que eu considerei muito poderosa. O dinheiro, ele é um excelente servo, mas ele é um péssimo senhor. Então a gente não pode colocar o dinheiro como senhor das nossas decisões, senhor da nossa vida, porque isso não vai trazer a felicidade, a realização e, obviamente, a resolução das questões importantes com relação à financeira, né? Dentro da questão de você se tornar independente financeiramente. Essa independência financeira vem muito de uma mentalidade e, obviamente, não é uma mentalidade que põe o dinheiro em primeiro lugar, mas é uma mentalidade que realmente resolve questões que nos leva a querer tanto o dinheiro, né? Então tem que resolver essas questões dentro da cabeça. Então, o que eu quis falar aqui, mais ou menos, eu acho que a gente hoje tem acesso a diversas pessoas que tentam ajudar outras que têm questões financeiras relevantes, e é muito interessante que essas pessoas, elas trabalham muito mais a capacidade da pessoa de resolver a forma, de mudar a forma de pensar da pessoa antes, para depois ela poder se transformar numa pessoa que faz investimentos, pessoa que poupa, uma pessoa que realmente faz o dinheiro prosperar, né? Que é próspera com relação aos seus recursos financeiros. Fica atenta, a questão financeira obviamente é relevante, é muito bom quando a gente atinge uma posição executiva que traz um retorno financeiro muito bom, e com isso a gente consegue fazer investimentos, a gente consegue garantir aí recursos para uma aposentadoria, e eu, graças a Deus, tive essa possibilidade, por isso que eu tenho essa tranquilidade para estar falando aqui para vocês. É importante, mas é muito mais uma questão de mentalidade do que uma questão do volume que se ganha. Eu conheci pessoas que
recebiam, ganhavam o mesmo montante que eu, e que fizeram gastos muito maiores do que os gastos que eu fazia, e eu tinha uma vida muito maravilhosa, muito boa, muito confortável, mas fizeram gastos muito maiores e não conseguiram ter a independência financeira que hoje eu desfruto. Então, fiquem atentos para essa questão. Tem que trabalhar a mente, e o dinheiro é um péssimo senhor, mas é um excelente servo. Aprenda a lidar com o dinheiro de uma forma próspera. Uma outra coisa muito relevante que você tem que ficar atento é que na vida existem as divisões são muito tênues. E realmente o papel de um líder é também preservar os seus colaboradores. Mas por outro lado, você tem que, nesse caminho de preservar os colaboradores, você tem que estar aberto a entender que coisas que não são boas possam estar acontecendo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Obviamente, não é papel do líder, quando vê sua equipe atacada, atacar também. Então, é péssimo um líder que chega um par dele, ou um chefe de um par dele, vem conversar com ele, olha, se seus colaboradores estão muito folgados, eles falaram isso, não estão fazendo aquilo, outro, eles são displicentes, são desorganizados. Isso é uma coisa difícil de ouvir, porque o sucesso dos seus colaboradores é o seu sucesso, mas também o fracasso dos seus colaboradores é o seu fracasso. Então, quando seus colaboradores estão sendo atacados, você também está sendo atacado, porque você lidera os seus colaboradores. Eles estão agindo sob a sua tutela. Então, você, no fundo, responde por aquilo. Então, a postura correta é, deixa eu entender o que aconteceu. Você pode me dizer o que aconteceu? Vamos lá. Então, fulano chegou e fez isso. Você viu, foi com você que ele fez isso? Porque quando a gente começa a fazer as perguntas, a gente começa a entender melhor. Eu já vivi situações que a pessoa veio, né, pra cima de mim. Não, porque fulano... Aí eu, tá, deixa eu entender o que aconteceu. Ele falou isso com você, porque realmente era uma resposta que não era uma resposta adequada. Não foi comigo, foi com fulano, mas o que o fulano falou, eu confio nele totalmente. Tá, mas o que foi? Quando foi? Quando você começa a entender melhor a situação, você olha, eu vou conversar com ele realmente. Não, isso que você está retratando não é uma coisa que deveria ter acontecido. Vou conversar com ele e volto a conversar com você. Aí a gente vai, conversa com o colaborador, entende o outro lado, porque eu tinha uma amiga, uma grande executiva de um banco, um dia ela conversando comigo, ela disse o seguinte, olha, numa situação existe a sua perspectiva, a perspectiva do outro e a verdade. Mas diante desse cenário, que com essas diversas versões, que a sua seja a primeira. Então, é importante isso também, né? No caso de uma situação que a gente não está vendo ainda a verdade, a gente tem que estar cuidando de preservar as versões e que a sua versão seja a primeira com relação aos fatos. Então, no meu caso, eu fui lá conversar com o colaborador, ele me explicou a situação, realmente houve lá um conflito. Ele falou coisas que não deveria, mas o outro lado também falou coisas que não deveria. Então, de posse de todas essas informações, eu fui conversar com o profissional que estava falando comigo. Ele também entendeu, ele também tinha ido investigar melhor. Aí chegamos à conclusão que realmente, né, os dois lados precisavam aí de ajustes. Fizemos o que a gente precisava fazer, que é chegar no denominador comum, trazer os dois, assim a gente não vai conseguir resolver. O motivo disso é que a gente quer resolver essa questão. Então, como que a gente pode resolver essa questão de uma forma mais
harmoniosa. A gente precisa de harmonia, a gente não pode ter tantos conflitos. Aí fomos, conversamos, alinhamos e graças a Deus foi resolvido e ultrapassado o problema e continuamos para frente. Então, um líder nunca pode, ao receber, né, uma situação, não, entendo, não, ele é mal criado mesmo, ele é isso, ele é aquilo, mesmo que seja, e acontece mesmo, tem gente que é difícil, de trato difícil. A gente tem que ter uma postura de estar ali ouvindo as partes. Outra questão que é muito relevante com relação a isso, né, a defesa assim, da área, também tem a ver com a defesa da forma como a gente faz as coisas. Então, eu já, em áreas sobre a minha gestão, né, eu tive que estar tentando resolver uma situação que era extremamente delicada. Então, a gente tinha uma meta muito ambiciosa, a gente tinha uma tarefa muito pesada que afetava a empresa como um todo. Então, eu era uma das áreas, né, essa área que estava sob o meu comando, era uma área fundamental. Então, se a área não fizesse a parte dela muito bem feita, os outros iriam sofrer muito. Então, ela era uma área bem do início do processo. E, obviamente, para que aquilo desse certo, a forma como a gente fazia as coisas tinha que mudar. E o problema a forma que a gente fazia as coisas era uma forma, obviamente, para responder a todas as questões legais, que tinham muitas questões legais, importantes, relevantes, etc, etc, etc. Mas isso não significa que a gente não pudesse adotar uma nova metodologia de trabalho e respeitar as questões fiscais, as questões legais, tudo que precisava ser respeitado. Mas para isso a gente tinha que estar aberto, a gente tinha que abrir a cabeça para um novo formato, um novo jeito de fazer as coisas. Mas nem sempre isso é fácil, né? No caso, a gestora estava com muita dificuldade ali de aceitar a mudança. Então, a ajuda. Então, por exemplo, a ajuda de outras áreas. Não adianta ajuda, eles não entendem nada do trabalho, eles vão me atrapalhar. Realmente, se você já parte do princípio que a pessoa vem e vai te atrapalhar, ela vai te atrapalhar. Vai. Claramente a pessoa vai, porque você não vai explicar nada para ela. Né? A primeira forma da gente bloquear uma ajuda é não permitir que a ajuda venha, né? A gente segura a ajuda, não dizendo que o que a gente precisa, como a gente gostaria que as coisas fossem feitas. A gente prejudica a ajuda assim. Outra forma, não, tudo bem, as pessoas vêm, eu vou explicar, beleza, mas nesse formato aí não vai funcionar. Nesse formato aí não vai dar certo, tenho certeza que não vai dar certo. Como é uma coisa nova, é óbvio que não vai dar certo mesmo não é? A gente desenha no papel, fica lindo. Eu tinha um amigo que dizia, o papel aceita tudo. Você planta bananeira no papel, na maior facilidade do mundo. Eu não consigo plantar bananeira. Então no papel eu planto, mas fora do papel eu não planto. Mas, talvez eu não consiga, mas uma outra pessoa consiga. Eu tinha um amigo que plantava, né, bananeira, era muito legal, eu achava o máximo, mas eu nunca consegui. Então eu teria que usar essa minha amiga para fazer isso. E é mais ou menos assim que funciona. Na hora que a gente bota na vida real, e foi assim que graças a Deus aconteceu, porque ela se abriu, ela viu que ela tinha que mudar, que tinha que aceitar ajuda, que tinha que permitir que as pessoas contribuíssem no seu melhor e com isso a gente alcançar o sucesso que a gente precisava alcançar. Graças a Deus alcançamos com muita conversa, com muito entendimento, muita vontade de fazer acontecer, mas na hora que botou no ar, estava errado. Ela teve que ir lá e ela chegou e mudou. Ela, olha, isso aqui então vai ser depois disso aí. Ela mudou o processo. E aí o processo se tornou viável e alcançamos o resultado que a gente precisava. A nossa área precisa ser preservada sim.
as pessoas precisam ser preservadas, mas isso não significa não ouvir, não receber um feedback. Isso não significa não mudar quando precisa mudar. Isso não significa taxar o outro como incapaz de me ajudar. Sempre as pessoas poderão nos ajudar se a gente estiver aberto para isso. Então, esteja aberto para receber ajuda e para entender que a gente pode fazer as coisas erradas, que a gente pode não se posicionar da melhor forma possível, mas podemos corrigir e ultrapassar, né, os dissabores do dia a dia. Por fim, o quinto fator é o relacionamento com o chefe. Então, algumas vezes as pessoas acham, não, meu relacionamento com o meu chefe, nós somos amigos. Sim, né, principalmente quando a gente está falando de um cargo de liderança, né, uma coordenação, um supervisor, um gerente, e com o diretor, há uma cumplicidade, há uma intimidade muito grande, porque os desafios são muito intensos, né? E desafios pesados no dia a dia, que tem que estar ali sendo divididos, compartilhados entre essas lideranças daquela diretoria. Mas alguns profissionais confundem isso, né, com a possibilidade de falar coisas com o seu líder sem pensar, né, sem colocar ali a emoção no lugar certo. E acabam ofendendo, acabam adotando um ar mais intimidador com a sua liderança, né? E até sendo injustos, né? Muitas vezes injustos com a liderança que quer ajudar. E essas situaçõezinhas, né? Esses feedbacks desagradáveis, delargar para cima algumas questões, a responsabilidade por alguns fatores não terem dado certo, etc, etc, que vão acontecendo, vão minando o relacionamento. E aí, quando ocorre um problema, e a gente não sabe quando esse problema vai ocorrer, e problemas vão ocorrer, ponto, né? A gente sempre vai ter dificuldades, a gente sempre vai ter um desafio maior do que a nossa capacidade sozinho de resolver. E aí, há ali um ponto de ruptura do relacionamento. E pode haver até realmente um desligamento, né? A demissão do colaborador. Então, fique atento para isso. O mote, né? O ponto inicial do relacionamento com o diretor, com o chefe, é profissional. Dentro da empresa é profissional. Então, ele pode ser amigo, ele pode ir no happy hour, ele pode almoçar junto muitas vezes, mas ele é o seu chefe. E tem que ser respeitado como chefe. Então você escolhe as palavras que você vai falar com ele, você fala, né, as coisas difíceis, principalmente, com a doçura que as coisas difíceis devem ser faladas. Você se apresenta para ele com palavras suaves para garantir, se você quer que ele mude algum comportamento, alguma situação, você tem que garantir que a sua comunicação atinja ele de uma forma favorável, de uma forma positiva para essa mudança. Então, o objetivo da comunicação ele tem que ser alcançado. E tem que ser alcançado sem que você saia atingida negativamente. Então, as mulheres têm essa capacidade maior, porque a gente empatiza mais, a gente entende mais o lado do outro, mas em alguns momentos, quando a gente está muito tomada aí pelas emoções, a gente acaba falando as coisas de uma forma que a gente não deveria. Com o chefe, lembra sempre, eu estou na frente do meu chefe. Antes de ser meu amigo, ele tem um relacionamento profissional comigo. Como relacionamento profissional, como uma liderança, ele precisa ser, antes de tudo, respeitado. Eu não posso quebrar
a relação de confiança que precisa existir entre a liderança e a sua liderada. Eu tenho que garantir uma comunicação que flua, eu tenho que garantir que eu me fiz entender de uma forma favorável e que há contribuição no que eu estou falando para que todos cresçam. Então essa é uma preocupação que tem que estar toda hora na cabeça, apesar da intimidade, apesar da cumplicidade e da amizade que vai surgindo, que a gente vai se tornando amigo ao longo do tempo, né, das lideranças com as quais a gente trabalha, o carinho que a gente tem com eles, mas principalmente cuide da sua comunicação, da forma como você está conseguindo verbalizar as coisas para eles. Isso não significa que você não deva falar coisas relevantes. Dá os toques importantes. Algumas vezes a liderança precisa saber se está indo bem ou não está. Eu me lembro que eu sempre falava isso para a minha equipe, né, meus gestores que estavam ali comigo. Eu prefiro que vocês digam que eu estou errada do que os outros me digam que eu estou errado. Porque quando vocês me dizem que eu estou errado, vocês geralmente me trazem alguma solução junto, alguma ideia para a gente evoluir. E muito sim, explicação de por que eu estou errado. E quando vem de fora, a gente só tem disse que me disse lá, né, do que você está errado, que não está bom, mas não tem claramente os fatos, o que aconteceu e o que a gente pode fazer para melhorar. Fique atenta e cuide, nutra um excelente relacionamento com a sua liderança. Espero que você tenha gostado desse vídeo, são dicas realmente importantes e que fazem a parte aí do nosso dia a dia como gestoras que querem crescer para uma carreira executiva. Cuidar desses 5 pontos com certeza vai te ajudar a crescer e mais rápido.